Olá, netos e netas, como que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Vocello. Vamos para mais um vídeo e neste momento eu vou tirar a dúvida de alguns, né? Na verdade, várias pessoas me perguntaram sobre Excel e eu vou começar com algumas dicas, né? E alguns referenciais aí de informações sobre a planilha do Excel, como ela funciona. Lembrando que a gente não vai ficar só nesse vídeo, vão ter vários outros vídeos falando sobre Excel. A gente vai se aprofundar bastante não somente no Excel, mas também no Word, no PowerPoint, na parte de tecnologia, de informática principalmente, que é a minha área, né? Primeiramente, vamos só definir um pouquinho o Excel, né? Muitos não sabem para que serve, mas o Excel ele é uma planilha eletrônica, ou seja, ele é um programa de computador que consiste na apresentação de textos, datas, números e formas. Tudo aí disposto em uma grade voltados para a realização de cálculos, né? Quando eu falo de grade, eu estou falando dessas linhas que vocês estão vendo aqui, né? Isso são linhas de grade, né? Dentro do Excel. O Excel é uma planilha, né? Não vou falar ainda sobre o programa em si, vou dar algumas dicas e alguns diferenciais aí, o que mudou de uma versão para outra para a gente entender um pouquinho, né? O Excel na versão 2003 ele tinha um total de 65.536 linhas, com um total de colunas de 256 colunas, né? Quem são as linhas? Elas são no Excel numeradas pelos números que nós temos aqui do canto esquerdo. Essas são as linhas, né? E as colunas, elas estão nomeadas na parte superior da planilha de vocês, que ela começa na letra A e no final ela termina, dependendo da versão, numa letra diferente. Se for a versão 2003, que é um total de 65.536 linhas, nós teremos lá 256 colunas, que vai da letra A até a letra IV. Nas versões 2007 até a versão 2016, nós teremos aí um total de 1.048.576 linhas, com um total de 16.384 colunas, iniciando na letra A e terminando na letra XFD. Então vamos lá para uma dica. Quando vocês quiserem visualizar quantas colunas e linhas vocês possuem na planilha do Excel de vocês, é só pressionar a tecla Ctrl. Sem soltar a tecla Ctrl, aperta a seta para a direita do teclado e você vai chegar na última coluna da sua planilha, que neste caso eu estou usando uma versão acima aí da 2007, que é a 2010, na verdade, eu estou utilizando, e ela vai terminar na XFD. O oposto faz com que eu retorne para o início da coluna. Então, Ctrl seta para a esquerda, eu volto para o início, sempre para a letra A. Neste momento eu estou na letra C porque eu tenho dados preenchidos. Então, aí o Excel ele vai me posicionar na última célula preenchida, né? O inverso, na questão vertical, então em linhas, se eu posicionar em qualquer uma das linhas aqui e pressionar a tecla Ctrl, seta para baixo, eu vou para a última linha, que é a linha de 1.048.576. Ctrl seta para cima, eu retorno para o início da linha, né, nas células onde eu estiver. Então, essas informações aí de total, né, tanto de linha quanto de coluna, também podem ser visualizadas dentro de uma área chamada caixa de nome, que se encontra acima da letrinha A, aqui letra A e letra B, vocês têm essa caixa de nome. Então, essa caixa de nome ela serve como referência para mostrar em qual célula vocês estão no momento. Ó, tá vendo? Eu estou na A10. Tá? Estou usando a versão 2010 pela questão da visualização, porque ela mostra a coluna e linha numa cor laranja, ela dá um destaque mais interessante do que as versões mais atuais, né? Que ela só dá um destaque cinza. Então eu gosto da versão 2010 por isso, por esse motivo. Então eu tenho aqui, ó, fundo laranja, letra F, fundo laranja, linha 10. Então se eu estou na coluna F com a linha 10, neste momento eu estou dentro de uma célula do Excel. E isso é mostrado na área de caixa de nome, onde ele me mostra a referência. Essa caixa de nome não mostra somente a referência, ela também serve para outras coisas. Uma outra condição de mostragem que nós temos nessa caixa seria a própria quantidade de linhas e colunas que existem dentro do Excel. Se vocês posicionarem em cima do número 1 ou ao lado da letra A, ao lado esquerdo, vocês têm um quadradinho vazio. Clicou aqui com o mouse, segurou o clique, reparem o que acontece na caixa de nome. Ó. Se eu clico e seguro, eu tenho lá o total de linhas e total de colunas. Então, 1.048.576 L são as linhas, vezes 16.384C são as colunas, ok? Bom, eu tenho também mais outras 3 planilhas onde eu vou tratar um pouquinho de referências. Então, algumas pessoas me perguntaram sobre referência relativa e absoluta, né? E eu vou citar essas duas neste momento.
Além delas, existem aí a referência mista, né? Então, além da referência relativa e a referência absoluta, existem também a referência mista e a referência tridimensional, ou também conhecida como referência 3D. Tá? Como ela funciona? Como seria isso? Aqui nós temos um exemplo, com a fórmula sendo copiada da célula A1 até a célula C3, né? Então está falando aqui para duas células abaixo, que é do A1, A2 e A3, e para a direita, que é B1 até B3 e C1 até C3. Então, neste exemplo aqui, ó, né, eu fiz uma tabelinha de referência aqui, na verdade eu peguei a informação da Microsoft, né? E aqui tem a referência. Quando eu tenho um cifrão antes da coluna, que seria a letra, e um cifrão antes da linha, que seria o número 1, eu tenho uma coluna absoluta e uma linha absoluta, que também é conhecido como referência absoluta. Então, aqui eu tenho uma célula absoluta. Se eu tenho o cifrão apenas na linha ou apenas na coluna, então eu tenho, se for na linha, uma coluna relativa, que ela não tem cifrão, e a linha absoluta, quando ela traz o cifrão junto com ela, sempre ao lado esquerdo, né? Então, aqui abaixo, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o cifrão está na letra A. Então, ele está na esquerda da letra A. Então, eu tenho uma coluna absoluta com uma linha relativa. Já no exemplo abaixo, eu não tenho cifrão nem na letra e nem na coluna. Então, com isso, eu tenho uma coluna relativa e uma linha relativa, que é chamada de referência relativa. Ok? Quando eu tenho o cifrão na linha ou na coluna, eu tenho uma referência mista. Tá? Então, depois eu vou mostrar uns exemplos de referência mista para vocês. E aí eu trato também da referência tridimensional. Tá? Só vou dar agora um exemplo da referência relativa com cálculo de referência absoluta, para a gente entender um pouquinho mais. Referência relativa, como ela funciona? Então, aqui eu tenho uma coluna de total, onde eu preciso calcular o quê? Com base nesses produtos, eu tenho as suas quantidades específicas com seus preços unitários específicos também. Então, para isso, eu preciso o quê? Calcular a quantidade vezes o preço unitário para gerar o total. Neste caso, usamos o sinal de igual. Então, isso funciona tanto para a fórmula quanto para a função. Toda vez que eu preciso fazer um cálculo, eu uso o sinal de igual para executar esse cálculo. Então, aqui eu falo para ele que o total vai ser igual ao C4, que é a célula, né? Essa célula aqui é a minha quantidade, e mando ele multiplicar, porque para gerar o cálculo do total, eu vou precisar usar a multiplicação. Então, eu multiplico pelo preço unitário que está na D4. Com isso, eu tenho uma referência relativa. Reparem que eu não estou usando o cifrão, nem na coluna C, nem na linha número 4, e nem na coluna D, e nem na linha número 4. Ou seja, as referências para esse cálculo são referências relativas. Isso ocorre por quê? Porque referência relativa é quando eu tenho células abaixo que mudam os seus valores, tanto na quantidade quanto no preço que nós temos aqui unitário. Então, para isso, eu uso a referência relativa. Né? Por que relativa? Porque para o total do azeite de oliva acontecer, eu preciso multiplicar essa quantidade, 500, com esse preço unitário, 19,49, que se encontram na célula C4 e D4. Já para a castanha do Pará, eu estou com valor em outro local, outra célula, que é a célula C5, juntamente com a célula D5, que é o preço diferente. Né? Então, para isso, eu tenho uma referência relativa. No Excel existe uma maneira bem simples e prática de se trabalhar, tá? Que é o fazer a utilização. Quando você tem um cálculo já pronto, uma fórmula ou uma função, você pode fazer a utilização do uso da alça de preenchimento. Quem é essa alça de preenchimento? Com base no resultado que nós temos aqui, ó, vocês vão posicionar nessa célula do total que você criou como resultado, o ponteiro do mouse bem no canto direito inferior. Reparem que ele vai ficar com a forma de uma cruz bem fininha. Duplo clique nessa alça de preenchimento, eu tenho o resultado já para todas as outras células. Reparem que ele já está checando a linha de baixo, a linha 5. Ó. E conforme nós vamos descendo, ó lá, ele checou a linha 6, linha 7, linha 8. Reparem aí que as colunas não modificam, né? Continuam na coluna C e coluna D, mas as linhas se modificam. Né? Então, nesse caso, nós temos a referência relativa. Tá? Então, quando eu preciso calcular informações que estão abaixo, né, e eu tenho as referências já prontas aqui, ó, que no caso seria a quantidade e o preço, então eu tenho uma referência relativa. Como funcionaria a absoluta? Vamos lá. Planilha absoluta. Eu tenho novamente a planilha idêntica à anterior, preferi não modificar as informações, manter o mesmo padrão.
né? Aqui nós já temos a relativa, que é o total, que estamos checando as informações de quantidade e preço unitário. Então, tem o total aqui em referência relativa. Mas aqui a coluna F, nós temos uma coluna F que ela pede o quê? Um total em dólar. E o dólar aqui, como seria? Eu teria que fazer buscar a informação do total em real e convertê-lo ele em dólar, que neste momento, no dia de hoje, o valor encontra-se em R$ 3,95, o valor de $1. Ou seja, $1 vale R$ 3,95 em reais. Então, o que eu faço aqui na coluna total em dólar? Se eu tenho 3,95 e tenho que converter para $1, então eu vou pegar o resultado aqui do total, ó, E4, e vou fazer a conversão. A conversão é o quê? Simplesmente dividir, ou seja, uso a barra e converto pelo B13. Quem é B13 aqui? É o valor do dólar. Tá? Então eu pego o total e faço a conversão em dólar. Lembrando que o valor do dólar encontra-se apenas na célula B13, não tem outras células de referência. A referência é única na B13. Então, se ela é uma referência única, ela é uma referência absoluta. Então, aqui eu aperto a tecla F4, depois que eu peguei a célula de referência, e o F4 vai gerar esse atalho do cifrão para a coluna B e para a linha 13. E assim ele identifica que essa célula é uma absoluta. Posso dar um Enter, já tenho a conversão. Então, o total de R$ 9.745 em dólares, convertido em dólar, eu tenho um total de $2.467. E aqui eu uso a referência da alça, né? O exemplo da alça de preenchimento, para ter os resultados em dólar para as próximas células. Reparem que as células continuam checando B13. Por quê? Porque a referência absoluta foi ativada a partir da célula F4. É isso, meus queridos. Fica aí a dica do Excel, um pouquinho, né, um breve de Excel com as referências, com as diferenças das versões, e aí a dica da referência relativa absoluta que muitos me pediram. Agradeço aí a atenção, o momento aí que vocês estiveram aí participando. Continuo solicitando aí que vocês façam compartilhamento, deem um like aí, ative o sininho para os nossos próximos vídeos. Compartilhe com todos aqueles que vocês conhecem, família, parente, amigo, vizinho, né? Porque quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais inspiração nós teremos aí para estar ajudando vocês aí com as dúvidas, com as dicas aí. Lembrando que não ficaremos apenas no Excel, trabalharemos aí também com Word, PowerPoint e outras ferramentas aí de informática. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até uma próxima vez.